Em nossa palavra de hoje eu quero falar a respeito de alguém que quase foi salvo. Oh, glórias! Quase foi salvo. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e passamos por momentos em que falamos, graças a Deus, quase aconteceu algo ruim comigo. Quase aconteceu algo que não seria bom na minha existência. Quantas vezes você olha para trás e vê o livramento de Deus, vê as coisas que o Senhor faz e louvamos e glorificamos o Todo-Poderoso. No entanto, esta mesma palavra se aplica com relação à salvação. Quantas pessoas passam perto de Cristo Jesus? Ouvem a mensagem de Cristo, no entanto, não entendem a grande bênção do Senhor para as suas vidas. Esse quase, irmãos, se aplica no contexto de algo que está perto, está próximo. É assim que o Senhor faz conosco. E nós precisamos estar atentos à palavra, para que os quase que existem na nossa história sejam bons e sejam para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. No entanto, a nossa palavra será focada na vida de um jovem. Um jovem que quase foi salvo. Não foi muito bom. Perdeu a salvação. Não quis Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Foi um jovem, amados, que rejeitou a mensagem de salvação, a mensagem poderosa de Deus, e que seja um exemplo para a nossa vida, para que a cada instante possamos meditar, analisar e vermos se estamos vivendo segundo a vontade do Eterno, se estamos fazendo aquilo que Deus quer na nossa existência, porque muitas vezes nós achamos que estamos de bem com o Senhor, achamos que somos amigos do Mestre, quando na verdade nem o conhecemos de fato. Jesus é aquele que passa lá no horizonte. Nós olhamos, Jesus vai passando lá. Mas não temos a coragem de dar passos que exigem uma vida diferente, passos que exigem mudança, que exigem dedicação, que exigem consagração, que exigem um deixar as coisas para trás. E quantos nessa realidade não conseguem andar com Cristo Jesus? Quase foram salvos, quase, passou pertinho, passou raspando, como costumamos dizer, mas não conseguiram ver a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não conseguiram envolver-se com a palavra de salvação. Não deixaram se mover pelo Espírito de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículos 16 até o 22. E diz a palavra: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Dá-nos a revelação da palavra, Senhor, para que o quase não exista na nossa vida, mas que vivamos na certeza, na convicção, para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, esse jovem teve a grande oportunidade da vida. Esse jovem teve a grande oportunidade em dois aspectos. Primeiro, ele teve a oportunidade de falar com Cristo. Veja que magnífico. Ele teve a oportunidade de chegar-se diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que devo eu fazer? O que devo eu fazer? E ele ouviu a resposta maravilhosa, doce e amável de Cristo: Vá, vende tudo o que tens e siga-me.
Amados, foi alguém que passou muito perto da salvação, alguém que passou muito perto do Senhor, alguém que conversou com o Senhor, mas foi alguém que também deixou o Cristo para trás, porque achou que não era bom fazer aquilo que o Senhor havia recomendado, achou por bem seguir no seu próprio caminho, seguir na sua jornada, crente naquilo que ele achava correto. Nós muitas vezes estamos da mesma forma. O Senhor fala para nós, é preciso vender tudo quanto tens, é preciso seguir-me, é preciso andar comigo. Mas Senhor, andar contigo? Sim, é preciso andar comigo. E quantas vezes, amados, nós estamos no quase, porque ouvimos a voz do Senhor, mas não nos dispomos a andar com o Senhor. Não nos dispomos a pagar o preço, amar o Senhor acima de todas as coisas. Não quisemos abrir mãos daquilo que nós temos, porque achamos que estamos muito bem no nosso caminho. E foi esta a ideia que o maligno plantou no coração daquele jovem. O maligno soprou na vida dele, você está muito bem, você está indo no caminho certo, você é um bom religioso, para que deixar tudo para trás? Veja os teus bens, veja o que tu tens. Para que deixar tudo para trás? Essa é uma história muito poderosa, que há 1000 aplicações na nossa vida, 1000 aplicações. E se nós analisarmos bem a história do jovem rico, vamos ver que nós precisamos deixar tudo para trás, porque não há nada que seja melhor do que Cristo Jesus. E quando esse jovem ouviu de Cristo, é preciso uma mudança, Ele não queria uma mudança na sua vida, ele queria Cristo da forma que ele estava. Eis outro grande problema nosso, nós queremos andar com Cristo, mas não queremos deixar os nossos fardos para trás. Quando Cristo chamou-nos, ele disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Cansados de quê? Cheios de pecado, cheios de coisas ruins. Amém? Venha a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele tirará o fardo dos nossos ombros, tirará o fardo, amados. E é isso que nós precisamos fazer para que a mensagem de Cristo seja real, seja verdadeira na nossa vida. Um dos grandes problemas que a população, que a humanidade tem vivenciado nesses últimos tempos é viver Jesus Cristo. Porque Cristo é uma espécie de conto da carochinha para muitos. Meio que fábula. Mas a Bíblia fala dessa forma, porque eu não sinto isto? Porque eu não sinto Cristo da forma que está na Bíblia, ou alguém fala, porque eu não sinto esse Cristo. Esse jovem, irmãos, com certeza tinha o mesmo problema. No versículo 16, olha que interessante. Ele chegou até Cristo e chamou Jesus de quê? De mestre. Ele fala, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Oh, glórias! Isso mostra, irmãos, que ele conhecia o Senhor. Ele sabia quem era Cristo. Ele tinha plena convicção que Cristo Jesus era o mestre. Que Cristo Jesus é aquele que pode todas as coisas fazer. Ele tinha essa convicção no seu coração a ponto de chegar ao Todo-Poderoso, chegar a Cristo e falar, mestre. Ele poderia ter falado, você, o que pode fazer por mim? Ou você que é profeta, você que é um cara que fala que é o enviado, que é o Messias, o que tu podes fazer por mim? Mas ele chegou de uma forma direta e disse, mestre, mestre, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Irmãos, nós já fizemos essa pergunta a Cristo também? Será que de fato nós já fizemos essa pergunta a Cristo? Isso mostra nos irmãos que esse homem, ele era um religioso. Ele era um religioso, mais à frente vamos ver essa verdade. Era alguém que conhecia a Cristo, conhecia os rudimentos da fé. No entanto, essa fé não era viva no seu coração. Ele não tinha uma fé viva no seu coração. Ele era apenas alguém que andava sobre a face da terra, mas sem o Espírito vivificador no coração. E quando nós não temos o Espírito de Deus no coração, a nossa vida será apenas tormento, dificuldades, problemas, tristezas, abatimento e tudo que é ruim há de nos acompanhar. Amados, quando nós apenas olhamos para Cristo como alguém sobre a face da terra, como alguém, apenas como alguém, mas
que não entendemos que Ele pode mudar a nossa existência, que nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador, a nossa vida será apenas um fardo, difícil de ser carregado no dia a dia, no nosso dia a dia. A esperança foge a nossa alegria, foge a nossa paz. E muitas vezes nós estamos com nossos olhos fixados apenas no horizonte vazio. Muitas vezes olhando para homens, olhando para a religião em si, mas esquecemos de olhar para o Mestre, o Todo-Poderoso. Esse jovem quase foi salvo. Passou raspando, tirou fino de Cristo. No versículo 17, Cristo diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E o jovem, aquele que passou raspando na salvação, ele pergunta a Jesus: Senhor, quais os mandamentos? Quais os mandamentos, ó Senhor? O que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso fazer? Irmãos, muitos estão vivendo a vida de religioso apenas como se estivesse no palco da vida. Desfilando no palco da vida. Aquela coisa toda. Sem compromisso com o Senhor. Não adianta. Se nós vivermos apenas para satisfazer o nosso eu, o nosso querer, o eu no estado bom, no estado ruim, o eu cheio de glórias ou cheio de tristeza, não importa qual o estado do teu eu, se você estiver sobre a face da terra apenas para satisfazer o teu eu, não adianta. Nós temos que conhecer a Cristo, nós temos que viver Jesus, nós temos que nos deixar tomar pelo Espírito Santo do Senhor, e Ele, a partir do momento que abrimos o coração, vem e habita em nós. A promessa de Deus para a tua vida é, quando nós o aceitamos, Ele nos dá o Espírito de alegria. Somos templo do Espírito de alegria. O Senhor, Ele enche a nossa vida, Ele quebra as nossas portas, nossas paredes, Ele muda o nosso interior, Ele vem com sua arquitetura diferente, Ele reconstrói a nossa existência para que seja adequada com a sua santa e bendita vontade. E nós precisamos viver segundo a sua santa e bendita vontade. Oh, glórias! E esse jovem ouve de Cristo. Quais? Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele teve a coragem de falar o seguinte: olha, Jesus, eu conheço tudo isso. Eu conheço tudo isso. Irmãos, nós temos que entender que conhecer não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós temos que entender que isso entre na nossa mente, que fique gravada aqui dentro, gravada no nosso coração. Eu tenho que conhecer Jesus, mas não é o suficiente. Eu tenho que viver Jesus. Jesus precisa ser uma prática na minha existência. Uma prática na minha existência. Esse jovem, ele até mostrou-se interessado. Tem algo que eu possa fazer então? O que fazer, Jesus? Guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Quantas vezes nós queremos que o Senhor nos abençoe, não é verdade? Nós queremos que Deus nos abençoe na nossa vida, abençoe o nosso casamento, nosso trabalho, abençoe todas as áreas da nossa existência. Mas quando Cristo diz, é preciso guardar os meus mandamentos, aí nós balançamos a cabeça e perguntamos: mas eu não quero fazer isso, Jesus. E afirmamos: Senhor, eu não quero fazer isto porque não traz alegria, não me traz satisfação, eu não quero viver assim, eu quero receber de mão beijada a tua bênção, Jesus, eu quero, aqui estão as minhas mãos, Senhor, olha para mim, porque tu sabes quem eu sou, tu sabes o que eu fiz, tu sabes o que eu fiz, olha, Jesus, tu sabes quanto eu abdiquei da minha vida para te servir. Enfim, nós apresentamos diante do Eterno um tanto de situações que nos faz até parecer importantes. Mas o Senhor Ele não está nem aí para os importantes dessa terra. Jesus, na verdade, quer homens e mulheres quebrantados, dedicados, consagrados,
que se doem a Ele, que se entreguem a Ele. E é isso, amados, que Cristo quer, é isso que Jesus deseja de cada um de nós. Ele quer que tu olhes para Ele como aquele que pode mudar a tua existência, não apenas conhecendo os mandamentos, mas vivendo os mandamentos de Cristo acima de todas as coisas. E quando nós colocamos na balança, eis o grande problema, quando nós colocamos os mandamentos de Deus na balança da nossa vida, e os pesamos, vamos descobrir que são mais leves do que isopor. Amados, as preocupações são mais importantes do que os mandamentos de Cristo. O nosso eu, maldito eu, o nosso querer, o nosso eu, o egoísmo, aquela coisa toda, são mais importantes do que o mandamento de Cristo Jesus. Nós nos achamos o dono da cocada preta. Não é assim, pastora? Nós nos achamos importante demais aos olhos de Cristo Jesus. E os mandamentos do Senhor vão ficando leve como isopor, sem peso na nossa vida. Sem peso na nossa existência. A partir do momento que os mandamentos de Cristo não tenham peso na nossa vida, mesmo que nós os conheçamos, não vai frutificar. E a nossa vida será uma miséria. Será ruim, será terrível. Porque a pior coisa do mundo é conhecer, saber quem é Jesus, como esse jovem. Quase ele foi salvo, quase, passou raspando. Mas não se envolver com Cristo Jesus. O diabo fará uma festa na nossa existência. Ele vai nos destruir, ele vai acabar com a gente, ele quer acabar com a nossa raça, ele quer acabar com a nossa semente, ele quer acabar com o nosso nome, ele quer acabar com tudo quanto nós temos. Não brinque com o diabo. Ele não brinca com você. O diabo só tem um objetivo na tua vida. O Senhor tem muitos objetivos. Deus quer te abençoar, Ele quer te fazer feliz. Ele tem um local preparado exclusivamente para você. Ele quer te levar para perto dEle. O Senhor quer andar contigo. O Senhor quer cear com você. Ele quer morar no teu coração. Jesus tem 1000 objetivos contigo. O diabo também tem um objetivo com você. Só tem um. E o objetivo dele é acabar com a tua raça, destruir você, quebrar tua comunhão com Cristo, fazê-lo entender que o Senhor é injusto com você, fazê-lo entender, Deus é injusto contigo, veja o que você já fez. Quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Quantas vezes? Nós nos achamos grandes diante do Senhor, nós nos achamos grandes. E o Senhor mostra-nos e diz, vocês não são nada. Se tens alguma coisa é porque eu faço na vida de vocês. Porque se eu não fizer, aquele que guerreia por ti vai te destruir. Amados, o diabo guerreia pela tua vida. Ele quer você de todo jeito, não te esqueças. O jovem rico, ele quase foi salvo. Mas o diabo plantou no coração dele o desejo de ser grande neste mundo. O diabo falou para esse jovem, olha quantas coisas você tem. Como é que você pode abrir mão de tudo isso que você tem? Olha os teus bens, olha os teus bens. No versículo 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Jesus, eu sou religioso, eu sou membro da igreja, eu frequento o culto, eu dou o dízimo, faço minhas ofertas, eu subo o monte, eu ando de joelho pelas ruas, eu carrego uma pedra na cabeça, enfim, tantas coisas que as pessoas fazem por aí para alcançar do Senhor o favor. Mas o Senhor diz para ele, olha, só uma coisa eu te peço, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Queridos, o nosso grande problema é essa história de tesouro no céu. Eis o nosso grande problema. Porque tesouros nós queremos aqui nessa terra. Preferencialmente que seja muito ouro, muitos bens, a riqueza sobre a face da terra. Mas quando nós olhamos para o porvir e olhamos para a promessa de Cristo que diz, terás um tesouro no céu, parece que perde a graça.
Poxa, tesouro no céu? Vou ter que morrer primeiro? Vou ter que ir para lá? Eu quero aqui. O nosso grande problema é não olhar para Jesus como aquele que pode nos abençoar de todas as formas na nossa vida. Basta que entreguemos a Ele tudo quanto temos, tudo quanto nós somos, tudo quanto nós somos. E esse texto mostra-nos que esse jovem, ele era religioso, ele conhecia os rudimentos da fé. Ele conhecia a fé, conhecia os mandamentos. Mas não era suficiente. Não era o suficiente para que ele pudesse ter a salvação. Não era o suficiente. Nós precisamos entender, irmãos, que não é o suficiente conhecer Jesus, mas eu tenho que ser amigo de Jesus. Eu tenho que andar com o meu mestre, eu tenho que ser discípulo, eu tenho que ser seguidor, eu tenho que abrir mão de tudo que me é importante. O que é importante? Talvez exemplo desse jovem, você seja rico. Abrir mão da riqueza é difícil. Ou, em caso contrário, não tens nada. Abrir mão do nada é difícil. E talvez seja mais difícil abrir mão do nada do que das muitas coisas que os homens têm por aí. Mas o que é o nada que é tão importante na nossa vida? Amados, nós nos achamos donos da verdade. Quantas vezes a pessoa não tem nada sobre a face da terra, porém é vaidoso, é orgulhoso, é cheio de si, não abre mão dos seus preceitos, dos seus princípios. Eu sou o cara. Não consegue ver Jesus, é a riqueza dele. Mas Jesus não quer que tu entres na presença dele com esta riqueza. É necessário deixar tudo para trás, deixar tudo para trás. Quantos amados são doutores? Doutores na lei. Conhecem a lei, sabem a lei de cor, sabem todas as coisas de cor. Conhece Jesus e traz para frente. Conhece tudo a respeito dos céus e até aquilo que não tem nos céus, dizem que tem nos céus. Conhecimento extremamente grande, mas não conhece o Deus do céu, o Senhor do céu. Nós temos que entender, queridos, que não é suficiente apenas conhecer. Nós temos que viver. Nós temos que viver Jesus. Nós temos que andar com Cristo. Nós temos que andar com Cristo a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência. Os nossos passos precisam ser dirigidos pelo Senhor. Qual a tua riqueza? Qual a tua riqueza? O texto bíblico diz que esse jovem era proprietário de muitas coisas. Ele era literalmente rico. Talvez você não seja rico, mas o que é que te prende sobre a face da terra? O que é importante para você sobre a face da terra? O que é que são amarras que te algemam sobre a face da terra? O que é que te prende? Porque você anda dessa forma? Porque os teus passos são assim? Porque simplesmente não levanta a cabeça e faz aquilo que Cristo diz: siga-me, 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 deixa tudo para trás, siga-me, siga-me. É simples assim, não complica o convite de Cristo Jesus, apenas siga-o. E verás que o nosso Mestre, o amado das nossas almas, há de fazer coisas extraordinárias na vida da gente. Não te deixes dominar pela situação. Em nome de Cristo Jesus, não te deixes dominar pela situação. O jovem rico, mas quase, ele passou assim, raspando na salvação. Passou de fino na salvação. Mas ele não recebeu a salvação, porque ele tinha muito sobre a face da terra. Ele tinha muito no seu coração. O seu coração estava cheio daquilo que essa terra pode oferecer. O seu coração transbordava daquilo que a terra pode oferecer. E quando nós temos o coração cheio, não tem lugar para Cristo. Não tem lugar. E a vida do homem só é feliz quando Jesus preenche o coração. É fato. Só podemos ser felizes quando Jesus preenche o nosso coração. Entenda, coloca na tua mente
Ou você que nos vê pela internet, coloca na tua cabeça, só é possível ser feliz sobre a face da terra quando abrimos mão de todas as coisas, quando deixamos tudo para trás, quando jogamos tudo para trás. E com o coração vazio, nos apresentamos diante do Eterno e falamos para Ele: bom mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Bom mestre, o que posso fazer para alcançar a vida eterna? O que posso fazer? E o Senhor diz: deixa tudo para trás, que eu vou habitar na tua vida. Eu vou habitar no teu coração, eu vou encher o teu coração, eu vou dar sentido na tua vida, eu vou dar objetivos, eu vou te dar um foco, eu vou te dar um horizonte, eu vou te dar um norte para que você siga, para que você ande feliz comigo. Mas, se é exemplo daquele que quase foi salvo, nós acharmos que Jesus não tem razão, e nós achamos que Jesus não tem razão, concluirmos que Jesus não tem razão, e nos apegarmos às nossas dores, aos nossos problemas, às nossas dificuldades com a religião, às dificuldades com o tanto de coisas que existem por aí, e o diabo vai amontoando a cabeça da gente. Para o diabo é uma lata de lixo, e ele vai enchendo a tua cabeça com tudo aquilo que não presta, com tudo aquilo que não tem utilidade. É o lixo. Ele vai enchendo a tua cabeça. E desculpe a comparação terrível, ruim, feia, mas é preciso. Você já viu uma lata de lixo misturado com tudo? Coisas orgânicas, papel, enfim, essas coisas todas. Deixa lá 1 semana, 2 semanas. Daqui a pouco tem os insetos. Aquilo começa a correr um líquido feio pra caramba, mal cheiroso, aquela coisa toda. A vida da gente torna-se isso. Misericórdia. E quando você vê, não consegue ver, porque não tem nada para ver. A vida torna-se vazia, mal cheirosa, triste, abatida, um buraco sem fundo. Tudo que joga, você vai colocando coisa, mas não vai para frente. Vai afundando no lixo, vai afundando. E você afunda junto com isso. Falta-nos observar a palavra, guardar a palavra. Nós temos que viver a palavra de Cristo Jesus. Nós temos que colocar em prática a palavra. Ô povo de Deus, coloque em prática a palavra de Cristo para que tu sejas alcançado pelo favor, pelo grande favor, o favor da salvação, para que tu sejas alcançado pela misericórdia, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor de Cristo, para que a graça do Eterno te envolva, te coloque de pé, te tire da lata de lixo, tire tudo aquilo que não presta do teu coração e encha o teu coração com a novidade de vida. Oh, glórias! E quando nós deixamos Cristo habitar no nosso coração, talvez você não será rico como foi esse jovem, não terás tesouros sobre a face da terra. Quem sabe você não terá muita coisa, mas terá o suficiente para te fazer vibrar todos os dias da tua existência. Para abrir os teus olhos para amanhã e falar: Deus, nada sou, nada tenho, mas o que mereço eu. Jó disse: nu eu vim, e nu estou voltando. Não foi assim que ele afirmou? Sabia que só o fato de estarmos vivos é uma bênção que não há preço que pague? Sabia que foi o Senhor que proporcionou essa oportunidade? E diz a ciência que nós, antes de sermos concebidos, disputamos com alguns bilhões de concorrentes o nosso lugar sobre a face da terra. Não é assim, ô enfermeira? Glórias a Deus. Nós disputamos. Foi uma corrida tensa. E quando você olhava para um lado, alguns bilhões atrás de você. Outro lado, mais alguns bilhões.
O lugar é meu, o lugar é meu, o lugar é meu, o lugar é meu. O Senhor, não, você, é você, é você. E o Senhor foi te empurrando, e você chegou, você foi concebido, você nasceu. Mas nasceu para quê? Nasceu para viver para Jesus. Nasceu para Cristo. A grande bênção, a maior delas, inicia dessa forma. Você nem sabia o que estava fazendo, mas Jesus te amou primeiro e te permitiu vir à existência. E era o suficiente para vivermos felizes sobre a face da terra todos os nossos dias. Ah, mas eu não tenho comida, mas eu tenho a vida. Não tenho roupa, mas tenho a vida. Não tenho bens, mas tenho a vida. Não tenho isso, mas tenho a vida. Não tenho a televisão a cores, mas tenho a vida. Não tenho um computador, mas tenho a vida. Não tenho iPhone, mas tenho a vida. Não tenho carro, mas tenho a vida. Não fui em Miami, mas tenho a vida. Não fui na Europa, mas tenho a vida. Gente, é isto que complementa a nossa vida. É isso que nos dá alegria, porque com a vida você pode alcançar, tocar nas vestes de Cristo Jesus. Oh, glórias! E assim aconteceu com aquela mulher, que também, de forma involuntária, foi empurrada pelo Senhor e nasceu. Nasceu, ficou enferma. E viveu enferma. Mas um dia ela entendeu que era preciso tocar em Cristo Jesus. E tocou em Cristo, e a sua vida foi transformada. Foi transformada. Esse jovem, amados, quase foi salvo. Ele passou raspando. O Senhor falou para ele. Jesus olhou para ele. Ele olhou para Jesus. O Senhor disse, olha, jovem, não tem o nome, mas é aquele camarada que quase foi salvo. Olha, deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Siga-me. Deixa tudo para trás. Nós não queremos deixar nada para trás para seguir Jesus. Nós não queremos deixar as coisas boas que esse mundo pode oferecer e as coisas ruins, péssimas, terríveis que esse mundo pode oferecer. Nós amamos as coisas boas dessa terra. Nós amamos as coisas ruins da nossa terra. E nós temos um apego mortal por aquilo que é ruim. Nós não queremos o bom e amável convite do Senhor ouvir. Ele diz, vinde a mim. Só assim, vinde a mim, vinde a mim. Irmãos, nós temos que acordar para a nossa vida. E você, como está? Quase salvo? Está raspando a porta dos céus? Está passando mais ou menos assim de lado a lado de Jesus? Tocando em Jesus assim, mas sem deixar se tocar por Ele? Tocando Jesus, mas não deixando se tocar por Ele? Como está a tua caminhada? Está no quase? Quase não serve. É tudo ou nada. Entenda dessa forma. O quase não serve. Para esse jovem, o quase não serviu. E diz a Bíblia, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Mas ele não retirou-se triste porque deixou de estar na glória. Retirou-se triste porque tinha muita coisa para deixar para trás. Este era o motivo da sua tristeza. Por ser dono de muitas propriedades. Errou o caminho do céu. Passou raspando. Quase foi salvo. Mas está no inferno. Infelizmente, essa é a realidade. Talvez no decorrer da história, quem sabe ele reencontrou Cristo Jesus e teve a oportunidade de rever os seus conceitos. Talvez, quem sabe. Mas não vamos entrar nesse mérito. Neste momento, ele quase foi salvo. Ele não quis Cristo Jesus. Amém? Não percamos as oportunidades. Hoje o Senhor passa por ti e pergunta, o que queres que eu faça por ti? O que queres, o que queres? O que queres que eu faça por ti? Responda, simplesmente responda, Senhor, transforma minha vida, me cura, me restaura. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo. Senhor Deus, toca na minha vida. Toca, Senhor, na minha vida, Pai. Toca, Senhor Deus, na minha existência. Toca, Pai.
porque eu quero ser cheio do Teu Espírito, meu Deus. Eu quero ser cheio da Tua graça, eu quero experimentar o Teu poder na minha vida, eu quero ter a alegria de estar sobre a face da terra contigo, Senhor, porque eu sei que grandes coisas tens preparado, talvez não aqui nessa terra, Senhor, mas um dia, Senhor, estaremos contigo, Senhor, e receberemos o tesouro que Tu tens para cada um de nós. Meu Deus, trabalha o coração de cada um desses que estão ouvindo esta palavra, que é onde ouvi-la no decorrer dos tempos, Pai. Prepara, Senhor Deus, o coração de cada um desses, para que eles possam ter um encontro contigo, Senhor, e que o quase não exista nas suas vidas, mas que sejam tomados pela totalidade, que te abracem com todas as forças do seu ser, que vivam exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. Esse é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 927.